Olá a todas, olá a todos, mais um dia aqui, mais um Spa em Casa e hoje não é dupe, gente. Pelo que vocês viram aí no título, né, desse vídeo, ele vai ser feito em duas etapas, tá? Vocês vão ver a gravação direto, óbvio, mas aqui eu vou fazer em duas etapas com vocês. Sempre recebo pergunta lá no direct do Instagram, da página da Pink Pepper, de pessoas querendo saber como eu faço as minhas formulações. E é para poder responder a essas pessoas e a quem mais chegar por aqui que eu resolvi fazer uma introdução para este vídeo que está indo ao ar agora na quinta-feira no nosso canal do Spa em Casa. Eu vou mostrar para vocês como eu analiso uma formulação. Não tem roteiro, gente, não tem script, sempre falo aqui pra vocês, tudo que eu gravo é assim, vai vindo na cabeça, eu tô falando, mas a parte que eu estou falando somente, tá? Porque a formulação é outra coisa, ali é tudo direitinho no papel, eu escrevo vários papeizinhos, eu anoto várias coisas no Excel, no Word, só assim sai uma formulação legal para poder trazer aqui para vocês, ou até para Pink Pepper, né, para poder vender, ou para os cursos que são pagos, enfim. Compartilha aí, tá? Esse vídeo, porque eu acredito que ele é importante. Se você tá aqui assistindo, eu acredito que você também tá achando que ele é importante. Curte, inscreve aí no canal, tá? Se você ainda não tá inscrita, se ainda não está inscrito, porque isso me ajuda muito a chegar a mais pessoas. Eu falei alguns vídeos atrás que a cada curtida, né, o YouTube entrega esse vídeo para mais 10 pessoas e eu fiquei sabendo ontem que o algoritmo do YouTube mudou, que o vídeo não tá chegando às pessoas como chegava antes, enfim. Dá uma ajuda aqui pro canal, porque eu tô sempre trazendo coisas muito legais para vocês. Então, é o retorno que eu peço de vocês, curtir, se inscrever, compartilhar. Fechou? Vamos lá, gente. Hoje eu precisava de um desodorante. O meu tá acabando, tem um pouquinho só. E o meu que eu estou usando hoje é o mesmo de um vídeo que eu gravei ano passado, tá? Muitos meses atrás. O título do vídeo é Desodorante Clareador, se eu não me engano. Eu vou tentar deixar o card aqui em cima. Se eu não conseguir deixar aqui em cima, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês acessarem, quem não viu, que é um desodorante magnífico. Bastante antitranspirante, para um desodorante assim natural, né, sem químicas nocivas, tipo aqueles de 96 horas sem transpirar que a gente vê por aí, que faz um mal danado. Ele é muito bom, só que ele tá acabando e eu quero experimentar outro. E é esse outro que eu decidi formular para poder trazer aqui para vocês. Como que eu começo a fazer a formulação dos meus produtos? Primeiro de tudo é saber que produto você quer fazer. Ah, Aline, vou fazer um creme para cabelo, vou fazer um creme para o corpo, um sérum, enfim. Eu decidi fazer um desodorante nesse momento. E sendo desodorante, aí eu começo a pensar quais as características que eu quero que esse desodorante tenha. Um desodorante bom para mim é um desodorante que segura bem o fedor, o CC, né? É um desodorante que não tem aroma. Eu detesto desodorante com cheiro. Vocês vão ver aí que eu não coloco óleo essencial, essência, absolutamente nada. Ele fica só com o cheirinho das matérias-primas, que é muito suave, né? Então, acabo nem sentindo, passa despercebido. Importante para mim ser um desodorante clareador. Eu sou preta, qualquer coisinha na minha pele mancha. Então, eu tenho tendência com a depilação ao escurecimento das axilas. A melanina ali age muito em mim, em todo o corpo. Hoje, inclusive, eu mandei foto para umas amigas, moram no Rio de Janeiro, sem sol. Eu fui fazer meu exercício de manhã, eu faço ao ar livre às quartas-feiras. Sem sol, eu estava com a marca do short e a marca da blusa. Então, eu sou uma pessoa que hiperpigmento muito a pele. Então é importante para mim que o desodorante também tenha ativos clareadores para poder manter a pele da axila num tom uniforme. É importante que seja hidratante,
bastante hidratante, que seja nutritivo para a pele da minha axila. Por quê? Quando você faz depilação, você agride a pele. Qualquer tipo de depilação, gente. Laser, cera, lâmina de barbear, tudo isso agride a pele. E pode causar alergias, pode causar escurecimento da área. Uma pele agredida reage de formas assim que depende do organismo de cada pessoa, né? Então, se eu agredir a pele da minha axila, ela escurece. Então, se eu mantiver essa pele hidratada, nutrida, ela vai ser mais resistente a essas agressões. Então, resumindo, para mim um desodorante bom, ele tem que ser sem cheiro, sem aroma externo, ele tem que segurar bem o CC, mesmo natural, que é importante, né, gente? Senão não é desodorante. Ele tem que ser hidratante, tem que ter ativos clareadores, tem que nutrir a minha pele. Ok, a partir daí eu penso, qual vai ser a textura desse desodorante? O anterior, ele era uma manteiga, tipo uma manteiga, ficava uma manteiga de cacau assim bem dura, que você não consegue enfiar o dedo nela, sabe? Ele era tipo isso, um pouquinho mais mole do que isso, né? Dessa vez eu quero que ele seja mais fluido. Não quero que seja tão durinho, mas eu não quero que seja líquido. Outra coisa a pensar, eu vou querer que ele tenha textura de creme ou que ele tenha uma textura de manteiguinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu penso no desodorante. Qual a embalagem que eu vou colocar? Isso tem a ver com a textura dele também, tá? Eu quero colocar, já separei aqui, nesse vidrinho de geleia, vidro de geleinha. Então, ele não pode ficar totalmente duro. Pode até ficar como o meu desodorante anterior, que vocês, se vocês forem lá assistir, dá pra colocar nesse vidrinho. Mas ele não pode ser tão duro a ponto de eu não conseguir tirar, de ser um desodorante para bastão, por exemplo, porque aqui eu não consigo apertar, não consigo tirar para poder passar, né? Então eu tenho que meter o dedinho ou meter alguma colher para pegar. E mais o que? Acho que isso, gente. Então, um desodorante bom para mim tem que ter todas essas características. E aí o que é que eu faço? Começo a pensar. Eu quero que tenha textura amanteigada, mas não é a manteigada que vai ficar oleoso na pele, tá, gente? É a textura de manteiga vegetal, mas não a sensação oleosa da manteiga vegetal. Então, quais óleos vegetais eu vou usar? Já não vou usar água, porque eu não quero fazer creme. Então, descarto a água, descarto o Oliven Mil, né, que é um emulsificante maravilhoso para fazer produtos para o corpo como um todo, rosto, axila, pele, do corpo todo. Vamos lá então ficar nos óleos. Não quero manteiga, eu quero algo mais molinho, porque a manteiga ela endurece. Óleo vegetal de rosa mosqueta, por exemplo, decidi. Deixa eu colocar aqui, porque já tem todos aqui, eu vou lendo para vocês, tá? Decidi o primeiro ingrediente. Óleo vegetal de rosa mosqueta. Ah, Aline, mas por que a rosa mosqueta? Porque ele é regenerativo, ele hidrata a pele, suaviza a pele, reduz também a aparência de manchas escuras. Então, se vocês virem por aí produtos com rosa mosqueta, se o produto for bom, se tiver realmente óleo de rosa mosqueta, tá? Essas são as propriedades dele. Mas eu quero mais um óleo vegetal. Aí o que eu escolhi? Semente de uva. Por que eu escolhi esses dois óleos vegetais, além dessas propriedades? Que o semente de uva, ele é um óleo super leve, é um óleo super hidratante e ele absorve rapidamente na pele. Eu quero que os óleos do meu desodorante sejam leves e que isso faça com que a minha pele absorva com mais agilidade esse produto final. E eles não têm cheiro, tá, gente? Então, perfeitos para poder fazer um desodorante para mim. Você aí pode escolher outro, de acordo com a propriedade que você quer que seu desodorante tenha. Vamos lá. Depois eu vou mostrar para vocês tudo isso aqui que eu tô falando e nós vamos calcular juntos, tá? Então não se preocupem. Próximo ingrediente, cera de abelha. A partir daqui você já gritou aí, Aline, mas aí deixa de ser vegano, deixa, tá? Não é mais vegano, mas você pode não usar a cera de abelha, usar como no outro que eu fiz, cera de candelila ou a cera de carnaúba. Vai ser vegano o seu desodorante.
Por que que eu escolhi dessa vez, no anterior eu usei candelila, por que que eu escolhi dessa vez a cera de abelha? Porque a cera de abelha é um ativo, assim, mais que perfeito, é muito maravilhoso. Se eu quero um desodorante hidratante, a cera de abelha é altamente hidratante. Ela é hidratante, ela é cicatrizante, ela é anti-inflamatória. O que eu falei do processo inflamatório da pele com depilação, que causa escurecimento? Então ela já é anti-inflamatória e ela é antibacteriana. O que dá fedor no nosso sovaco, gente? Bactérias. Pum de bactéria. Se assim eu posso dizer para vocês, tá? Se tem alguém aí que é entendido no assunto, eu sou leiga, né? Eu me considero uma pessoa leiga porque eu não sou da área da saúde. Então o que eu estou falando é sobre aquilo que eu estudei. As bactérias soltam pum quando elas proliferam nas regiões aí do corpo de vocês e é esse pum que é fedorento, digamos assim. Tá? Então, se a cera de abelha ela é bactericida, ela já me ajuda muito a não proliferar bactéria e não cheirar mal o sovaco, né? Próximo ingrediente, zinco PCA. O zinco PCA, gente, ele permite que a pele continue hidratada. Ele não é um ativo hidratante, mas ele impede a pele de perder essa hidratação. E ele também, controla a oleosidade e tem proteção contra bactérias. Mais um ativo super especial, não pode ficar sem o zinco PCA, tá? Próximo ingrediente, alfa-arbutin. Deixa eu beber uma água. O alfa-arbutin, gente, ele é um derivado da hidroquinona. Eu acredito que ainda venda nas farmácias a pomada de hidroquinona para clareamento da pele. Eu não aconselho vocês a usarem essa pomada, tá? Porque ela tem um efeito rebote. A hidroquinona dá um efeito rebote assim. Eu já usei quando era adolescente e foi desesperador, né? Então eu não aconselho ninguém. Aline, mas o alfa-arbutin é derivado. Sim, ele é um derivado, só que ele não tem efeito rebote. Essa é a perfeição do alfa-arbutin. Ele clareia a sua pele, ele uniformiza o tom da sua pele sem efeito rebote. Clareia manchas causadas pelo excesso da produção de melanina, manchas de hiperpigmentação inflamatória, como falei, agressão, inflama, mancha. E o alfa-arbutin, ele trata melasma. Ele vai lá no fundo e trata a inflamação. Ou seja, ele é bom para você passar no corpo todo. Quem sofre com melasma no rosto, alfa-arbutin, pega na mãozinha dele e nunca mais solta, porque ele é o seu amigo e sem causar efeito rebote. Próximo ingrediente, sódio PCA. O sódio PCA, ele é derivado da cana-de-açúcar, tá? Tudo aqui é natural, gente. Eu não faço produto, desodorante, creme, nada com química braba, né? Mais na pele desde 2019 que eu venho nessa linha de quanto mais natural a gente conseguir fazer, melhor. É óbvio que tem um ingrediente ou outro que você não consegue, mas isso não transforma o seu produto em não natural, tá? Quanto menos a gente agride o ambiente, menos a gente se agride, né? E aí eu tô falando do sódio PCA, eu já devaneei, vamos lá. Umectante natural que te ajuda a manter a pele hidratada, ou seja, ele não confere hidratação, mas ele mantém a sua pele hidratada, e pele hidratada, menos chance dela ressecar e inflamar, passar por todos os processos que vão escurecer a sua pele. Glicerina, a glicerina é um umectante, coloco glicerina vegetal em quase tudo, né? Alúmen, o alúmen ele tem propriedades adstringentes e antibacteriana. O alúmen, para quem não sabe, é a pedra úmine. Sabe aquele desodorante cristal, que é um tablete lá, né? Aquilo é pedra úmine, gente. Você compra na farmácia, a pedra úmine é baratinha, né? É um retângulozinho. E aí você compra aquele desodorante que tem um formatinho,
né? Nem, tipo cabeça de foguete. E ele é absurdamente caro. Tu paga R$100 num desodorantezinho daquele e paga R$10 numa pedra úmida, que é a mesma coisa, né? Tu pode simplesmente comprar a pedra úmida e passar no sovaco, tá? Se quiser. Cetiol CC, que ele é um emoliente que vai trazer uma textura mais sequinha para o desodorante. Porque eu tô usando o quê? Eu tô usando glicerina, óleo vegetal de semente de uva e de rosa mosqueta. Aí você pode pensar, nossa, isso vai ficar óleo puro, né? Não vai, gente. E o Cetiol CC, ele ajuda a transformar essa formulação em um produto mais sequinho, tá? Ele transforma a experiência sensorial das suas formulações, com propriedades que melhoram a textura e a sensação ao toque. E por último, que eu acabo colocando em todos, né, a vitamina E oleosa. Como a gente não tem água nesse cosmético, eu não incluí nenhum conservante que tenha base de água. Eu coloquei só a vitamina E porque ela é antioxidante, tá? Para os olhos que tem ali na fórmula, ela é perfeita. E ela neutraliza também os radicais livres da nossa pele. Então eu formulei assim: eu quero um desodorante que seja hidratante, nutritivo e clareador. Primeiro ingrediente: óleo vegetal de rosa mosqueta, óleo vegetal de semente de uva, cera de abelha, zinco PCA, alfarbutim, sódio PCA, glicerina, alúmen em pó, cetiol CC e vitamina E oleosa. Aline, tá? Você escolheu tudo isso aí, mas e as quantidades, gente? Agora, para poder mostrar para vocês como eu calculo, eu não estou dizendo que essa é a única maneira de fazer, que essa é a maneira certa de fazer, essa é a maneira certa para mim. Se você já faz diferente, perfeito, tá dando certo, gente, continua, tá? Mas tem gente que não faz a menor ideia de como calcular e fazer um cosmético assim do zero. E é isso que eu tô querendo ensinar aqui. Eu vou agora pausar aqui esse vídeo, vou filmar só a minha carinha para poder colocar na edição, e eu vou filmar a tela do computador, onde eu calculo para vocês as quantidades a serem usadas. Eu queria até filmar escrevendo, mas eu escrevo de lado. Eu sou uma canhota que escreve de lado, então não tem como colocar a câmera de lado para poder pegar, vocês conseguirem ler de frente, porque não vai ajustar no vídeo, tá? Na hora de fazer a edição não vai dar certo. Então eu vou gravar a tela do computador, onde eu vou fazer o passo a passo, como se vocês fossem pessoas que não soubessem absolutamente nada de matemática. Aline, por que matemática? Você está falando de cosmética, vem falar de matemática. Gente, a matemática é a base de tudo aqui, tá? Para poder fazer cosmética, eu preciso calcular quantidades, eu preciso calcular percentuais de cada produto, eu preciso olhar o que o fabricante me diz de percentual de uso daquele produto, para poder saber o quanto eu vou usar na minha fórmula. Então, eu não vou ensinar matemática aqui para vocês, eu vou ensinar o básico para vocês calcularem e formularem um produtinho. Tá bom, gente? Então, já volto. Oi, gente, voltei. Essa não é a segunda etapa ainda, né? Como eu falei para vocês, esse vídeo vai ser em 2 etapas, porque a primeira é formular e a segunda é produzir, né? Afinal de contas, vocês estão aqui também para aprender a fazer esse desodorante, né? Não? Vamos lá. A telinha já tá aqui para vocês. Título: exatamente o que eu quero e a quantidade que eu quero fazer. Por que 100 gramas, Aline? Eu não faço 100 gramas sempre, tá, gente? Eu só coloquei 100 gramas porque vamos trabalhar com percentual. Então, se eu fizer 100 gramas, pelo menos aqui na teoria com vocês, porque eu não vou produzir 100 gramas para mim, porque é muita coisa, né? Eu gosto de ficar trocando. É muito mais fácil de vocês enxergarem como fazer, né, essa formulação. Então, vamos lá. O que eu preciso colocar? Já está escrito ali, vocês já viram. O meu ativo, que vai ser o óleo vegetal de rosa mosqueta, semente de uva, cera de abelha, zinco PCA, alfarbutim, sódio PCA, glicerina, alúmen, cetiol CC e vitamina E oleosa. Aline, preciso escrever tudo? Precisa, gente. E cada vez que vocês forem formular,
não faça, formular não, produzir, não façam absolutamente nada de cabeça. Por mais que vocês já façam o mesmo produto desde o dia seguinte que nasceram, não façam de cabeça. Por quê? A nossa cabeça é falha. A gente está cansada da vida, a gente está cansada da rotina do dia a dia e as coisas fogem. Acreditem em mim, elas fogem. Eu já tive que jogar muita coisa fora porque fui teimosa e não quis anotar, quis fazer do que eu lembrava de cabeça e daqui a pouco não dava certo e eu precisava me desfazer, tá? Então, para você não perder tempo, não perder dinheiro e não ter desperdício, porque eu acho um absurdo eu jogar uma matéria-prima natural fora, aquilo que a natureza demorou tanto tempo para poder fazer e chegar até a mim aqui para eu poder aproveitar e eu jogar fora. Por mais que seja uma formulação que vocês já estão acostumados a fazer, anotem tudo no papelzinho e deixem do lado da mesa quando vocês estiverem produzindo. E aí não é só deixar do lado. Usou a matéria-prima X, pega a canetinha, vai lá do lado e faz um risquinho nela, porque aí você vai ter certeza que colocou aquela matéria-prima dentro da sua formulação, tá? Então aqui vai ser bem explicadinho. Se você não tem paciência para explicação, se você é uma dessas pessoas de hoje em dia que quer tudo mastigado, tudo rápido, pula o vídeo, vai lá para a formulação, tá? E já faz a sua, não fica aqui perdendo o seu tempo, tá bom? Mas eu vou ficar aqui explicando para quem quer aprender direitinho. Óleo vegetal de rosa mosqueta. O fabricante, é a natureza, me diz o quanto eu posso usar? Não, não me diz. Gente, para fazer isso aqui, vocês também precisam entender o mínimo, o básico da matéria-prima que vocês estão usando, tá? Óleo vegetal, você pode passar direto no cabelo? Pode. Pode passar somente ele no cabelo, no corpo? Pode. Pode comer um óleo vegetal? Pode. Então, gente, não tem quantidade mínima, nem máxima numa formulação. Passo para o segundo. Óleo vegetal de semente de uva, a mesma coisa. Não tem quantidade mínima nem máxima. Isso vai depender da formulação que você estiver fazendo, tá? Porque também não adianta eu colocar ali 1 grama de cera de abelha e 99 gramas de óleo vegetal que eu vou ter um óleo. Não vou ter, a cera não vai surtir nenhum efeito ali dentro. Mas isso você só aprende com conhecimento de matéria-prima e produzindo, gente. Produzindo várias coisas. A prática é a perfeição, tá? Cera de abelha. A abelha que fabrica não me diz o máximo e o mínimo. É natural, tá? Então vamos pular para o próximo. Zinco PCA. O zinco PCA é um ingrediente que não é produzido diretamente liberado. Eu pego ele na natureza? Não, não pego. Ele é fabricado apesar de ser natural. Então, o que é que o fabricante do zinco PCA me diz? Que eu posso usar de 0,1 a 1% desse produto nas minhas formulações. Tem gente que usa mais do que o fabricante diz? Tem muita gente. Porque o que o fabricante diz é de acordo com os testes que ele fez. Ele não testou todas as coisas do mundo que dá para fazer com essa matéria-prima, né, gente? Então, o que o fabricante diz, a gente se baseia. Agora, se você não é laboratório, você não tem como dizer, eu vou usar 10% de zinco PCA porque eu quero. O fabricante manda usar até 1, mas eu quero usar até 10 porque vai dar certo. Você não tem como testar. Você não tem como produzir, levar aquele produto para um laboratório, testar para ver se ele vai dar alguma reação adversa, se vai dar bom, se vai dar ruim. Então, eu, Aline, me atenho, como eu não tenho como fazer esses testes, eu me atenho ao que o fabricante me diz, porque isso não me traz nenhum tipo de problema. Já foi testado, já foi aprovado e assim eu uso, tá bom? Então eu vou escolher para essa fórmula 1%. Vou colocar o máximo que o fabricante me diz,
que ele me garante, tá? Então eu coloco ali na coluna fabricante 1%. Opa, Alfarbutin, o próximo. O fabricante me diz quanto de uso? Também me diz, gente, até 2%. Poxa, até 2%. Eu quero um desodorante que ele tenha um bom potencial clareador? Quero. Existe alguma outra matéria-prima clareadora nesse desodorante? Não, não existe. A não ser o óleo vegetal de rosa mosqueta, né? Que ele ajuda a uniformizar ali o tom da pele, mas ele não é um despigmentante. No outro desodorante que eu vou deixar o card aqui, eu usei niacinamida junto com alfarbutin. A niacinamida também é um poderoso despigmentador da pele. Nesse caso eu não quero usar a niacinamida, eu estou usando só o alfarbutin. Então eu vou usar 2% dele, que é o que o fabricante me garante, até 2%. Se, por exemplo, eu estivesse colocando a niacinamida, que o fabricante me garante usar até 10%, eu poderia dividir. Sei lá, coloco 5% de niacinamida, 2% de alfarbutin, ou 8% de niacinamida, 1% de alfarbutin. Tudo isso é teste que você vai ver no uso, aquilo que você se adapta melhor, tá? O bom de fazer cosmético é que a gente faz pra gente e consegue ver o que se adequa, se adapta melhor ao nosso tipo de pele, né? Então, nesse caso, alfarbutin, eu vou colocar 2%. Passamos para o próximo ingrediente, sódio PCA. Também o fabricante me diz que eu posso usar de 1 a 5% do sódio PCA. Vou usar 5%? Não, vou ficar ali mais ou menos na média, vou colocar 3% dele. Gente, isso aqui é chute. Ah, Lili, você tá chutando? Tô chutando dentro do percentual que o fabricante me permite. Aí eu vou usar, vou ver, ficou bom, não ficou, na próxima eu faço diferente, ou ficou bom, eu faço igual. É assim, gente, tá? Vocês têm essa liberdade na hora de formular, né? Quando você vê por aí os cosméticos, né, que se dizem bam, você vai ver a maioria deles usa o percentual mínimo, tá? Então aqui eu tô usando o percentual máximo em muita coisa, porque eu quero tudo de bom e do melhor para minha pele. Eu estou produzindo, eu compro matéria-prima barata, eu vendo matéria-prima barato, então eu posso usar a quantidade, não que eu quiser, mas a quantidade que vai deixar um produto perfeito para mim, tá? Glicerina. O fabricante me diz, gente, eu acredito que o fabricante de glicerina diga alguma coisa, tá? Mas a glicerina vegetal, você pode colocar a quantidade que achar interessante. A Lumen também. Agora chegamos no cetiol CC. O que é baixo e me diz do cetiol CC? Que você pode também usar de 1 a 5%. O cetiol, ele tá até aqui do meu lado, vou mostrar pra vocês. Esse clarinho aqui, tá? Ele, de 1 a 5%, eu vou colocar, como eu já tenho vou ter bastante óleo nessa formulação, eu não preciso colocar 5%, porque apesar dele alterar o sensorial, né, ele deixar a fórmula menos pegajosa, ele acaba tendo o sensorial de óleo também, né? Então eu vou colocar só 3%. De 1 a 5 eu coloco 3. E a vitamina E oleosa, o fabricante me diz para eu usar de 0,1 a 1%. Então eu vou usar 1%, porque eu não tenho nenhum outro antioxidante nessa fórmula, né? Então vou colocar o máximo. Mas e agora, Aline? O restante? Aí eu faço o que aqui, gente? Ó, segurei aqui, marquei. Isso quer dizer que eu tenho que ter aqui como total o quê? De todos os ingredientes, eu vou ter que ter 100%. Por isso que eu coloquei ali 100 gramas, porque fica muito mais fácil da gente calcular. Então, aqui o total tem que me dar 100%.
Botei aqui embaixo, tá? Separadinho. Então, eu já tenho 1, mais 2, 3, mais 3, 6, 9, 10. Tenho 10%. Ou seja, eu tenho 90% ainda para poder distribuir entre matérias-primas que eu não tenho percentual mínimo nem máximo. Eu vou abrir uma coluna aqui só para a gente conseguir fazer melhor essa conta. Vou colocar aqui fabricantes também. Mas eu vou deixar aqui só com número, tá, gente? Não vou colocar o porcento atrás, porque senão o Excel aqui ele não vai conseguir calcular. Mas eu vou deixar aqui para vocês saberem, né, do que se trata. 1, 2... Opa, ele já tá colocando percentual. Depois eu apago. 3, 3, 1. Opa, 1. Vou transformar isso aqui em... Opa. Em geral, sem formato específico, sem... Ai, tá travando. Deu uma travadinha básica aqui. Vamos lá. Eita, Aline, o que você fez aqui? Eu tinha colocado... Gente, é número geral. Número. Tá, ok. Agora vou colocar aqui. 1, 2, 3, 3, 1. Por quê? Eu vou somar tudo isso aqui. Não precisa ter Excel para fazer, tá, gente? Faz na mão. Não tem problema nenhum. Eu vou pegar tudo isso aqui. Vocês já viram aqui embaixo a soma 10. E eu vou vir aqui em cima colocar uma autossoma. Porcentagem não, número. 10, tá? Então, eu tenho aqui 10% e eu preciso obter 100%. Agora, o que eu vou fazer? Pelo meu entendimento, pela minha prática de muitos anos já fazendo cosmético, sabendo o quanto eu posso usar de cada coisa e sabendo mais ou menos a textura final que isso vai me dar, eu vou vir aqui na cera de abelha e vou colocar 16%. Aqui do ladinho eu vou colocar 16%. Ah, Aline, tirou esse número da onde? Tirei da minha prática, tá? Agora, na somatória aqui, eu já tenho 26, tá aqui embaixo. Ainda preciso chegar a 100. Vou lá na glicerina. O percentual ideal de glicerina para mim, que eu já testei, são 13%. Já fui para 39. O percentual ideal de alúmen para mim é 5%. São. Botei mais 5. Cheguei aqui a 44. Me falta o quê? Me faltam, para completar 100%, 56. Eu quero a mesma quantidade tanto do óleo de rosa mosqueta quanto do semente de uva. Então, eu vou pegar esses 56, vou dividir por 2. Isso quer dizer que eu vou ter 28% de cada um deles. Vou botar aqui 28 e 28. Então, aqui eu cheguei a 100%. Esse é o básico. Algumas pessoas devem estar pensando aí... Ai, cacete. Foi mal, gente. O palavrão aí. Não vou cortar, não. Algumas pessoas devem estar pensando... Ah, Aline, você não coloca bicarbonato de sódio? Não, gente, eu não coloco. Quando eu comecei a fazer cosmético natural, né, que eu não tinha muito entendimento de matérias-primas e tal, o mais básico que eu tinha e que eu conseguiria comprar, que é muito usado em desodorante, tá?
era o bicarbonato, porque eu compro em lojas de produtos a granel, tipo Casas Pedro, aqui onde eu moro em Vila Isabel tem várias, inclusive, né, na rua principal ali, que é 28 de setembro, onde fica o comércio. Só que o bicarbonato de sódio, ele tem um potencial alergênico muito grande. Não vale a pena usar. Então você se busca, né, receitas por aí pelo YouTube, já viu que quem ensina a fazer cosmético, a maioria das pessoas ensina a fazer com bicarbonato. E são pessoas que não se aprofundam em matérias-primas, são pessoas que não são acostumadas a fazer cosméticos. Então, é o básico que elas têm, tá? Elas nem sabem que existem matérias-primas e que elas podem comprar e fazer o próprio desodorante de uma forma melhor. Então, ele não faz bem para a pele, ele dá irritação, dá coceira, e da coceira escurece porque a gente coça e forma ali um processo inflamatório e que vai tudo contra o desodorante clareador que a gente quer, né? Que no caso eu quero, tá? Então eu não uso. Mas vamos lá. Se eu tenho 28% de óleo vegetal de rosa mosqueta na minha fórmula, e eu tenho 100 gramas de produto, isso quer dizer que eu vou ter 28 gramas de óleo vegetal de rosa mosqueta no meu desodorante final. Aline, mas como você sabe disso? Aqui, gente, pode fazer na mão, essa continha na calculadora, tá? Básico de percentual, de porcentagem, só que aqui eu estou falando também com quem não sabe fazer a conta. Então, como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá, gente. Agora chega na parte que nós vamos ter que calcular quantos gramas equivale a esse 28% dentro da minha fórmula. Por isso que eu peguei 100 gramas de produto, tá? Matematicamente, quando eu falo 28%, isso quer dizer que eu tenho uma divisão. 28 dividido por 100. Na mão você não coloca igual, eu vou ter que colocar um igual aqui porque eu estou fazendo no Excel. Eu vou calcular quanto é 28% de 100 gramas. D na matemática é vezes. Então eu escrevo lá 28%, 28 dividido por 100, vezes 100, que são 100 gramas. Do meu... Opa, o que foi de errado? Veio um zero a menos aqui. 28 dividido por 100 vezes 100, que deu exatamente 28. Por isso que eu quis fazer com 100, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que nesse caso aqui são 28 gramas, tá? E para que eu coloquei essa percentual de uso escolhido? Eu comecei a colocar aqui do lado, né? Tá, então aqui não é o que o fabricante me diz, porque eu tinha pensado outra coisa. Vou trazer isso aqui para cá, ó. Fabricante, não, percentual de uso escolhido, vou trazer para cá. Ok. Tá tudo certo aqui, tá, gente? Só tô mudando os títulos. E agora aqui, quantidade em gramas. Opa. Eu não vou cortar esse vídeo, não. Vai ficar assim mesmo. Vou repetir aqui agora, a quantidade em gramas. Nem tinha reparado que eu tinha feito uma coluna a mais. Igual a 28% de 100, que é a quantidade de produto que eu vou fazer. 28. A mesma coisa eu vou fazer para o óleo vegetal de semente de uva, para a cera de abelha, para o zinco PCA. Aqui eu vou fazer um por um, mas eu poderia puxar a fórmula que ela ia calcular, mas eu vou fazer um por um para vocês verem. Igual 28% de 100, que é o total do meu produto, que vai dar 28. Igual a 16% de, que é vezes 100 gramas, que vai dar 16 gramas. Vocês já viram que aqui vai dar
tudo igual, porque nós estamos trabalhando com 100 gramas de produto, tá? Igual a 1% vezes 100, que deu 1 grama. Continuando, igual a 2% de 100 gramas. Gente, estou fazendo assim passo a passo, como se você fosse, porque você pode ser totalmente leiga aqui nessa matemática, tá? E eu vou abrir ali a calculadora para poder mostrar também como faz na calculadora e não só no Excel. Então, foi o que eu falei. Não tem paciência, não tá querendo aprender aqui, pode passar direto pro vídeo, que vai ser o próximo aqui que eu vou gravar, só adianta aí e vai lá pra formulação. Aqui eu vou falar bastante. A gente tem que aprender no fundo das coisas, tá? Para você sair daqui sabendo fazer qualquer outro tipo de coisa. Aí exagerei, né? Qualquer outro tipo de coisa é demais. 3 igual a 3% vezes 100 igual a 13% vezes 100 igual a 5% vezes 100 igual a 3% vezes 100 igual a 1% vezes 100. Então, chegamos aqui nesta quantidade em gramas. Agora eu vou somar tudo isso. Opa, tenho 100 gramas. Bateu com a quantidade que eu quero fazer do meu desodorante? Bateu. Então, eu sei que os cálculos estão certinhos. É isso, tá, gente? Fez no papelzinho na mão, vai fazendo assim e vai anotando. Depois soma tudo. No final, tem que chegar a 100 gramas, que é o seu produto. Então, assim a gente formula aquilo que se quer fazer. Eu vou ter 28 gramas de óleo vegetal de rosa mosqueta, 28 de semente de uva, 16 de cera de abelha, 1 de zinco PCA, 2 de alfa-arbutin, 3 de sódio PCA, 13 de glicerina, 5 de alúmen, 3 de cetil CC e 1 de vitamina C. Aqui, ó, quantidade em gramas. A partir daqui, a gente já pode usar todas essas quantidades para poder fazer o nosso desodorante. Então vem comigo agora aprender e ver qual vai ser a textura final dessa delícia. Chegamos então na hora de fazer o nosso desodorante maravilhoso que vocês acabaram de aprender aí comigo, né? A maneira que eu formulo. Esse é rapidinho, gente. Apenas um potinho que possa ir ao fogo, tá? Porque a gente vai ter que derreter a cera de abelha. Vou começar pelo óleo vegetal de rosa mosqueta. Para fazer 100 gramas dele, como vocês aprenderam aí, eu preciso de 28 gramas. Vou repetir as quantidades aqui, porque pode ter gente que pulou aí essa etapa do vídeo, tá? Óleo vegetal de semente de uva. Nesse caso aqui eu tô usando um que é prensado a frio. Ah, Aline, por quê? Porque eu tenho. Porque eu quero melhor pra minha axila. Ah, mas o refinado é ruim? Não, não é ruim, gente. Você pode usar à vontade, tá? Ele é muito bom. Inclusive, ontem eu repus o estoque dele lá na loja da Shopee. 28 gramas também. Já fiz sujeira. Deixa eu pegar um papelzinho, né?
Próximo ingrediente vai ser a cera de abelha. 16 gramas de cera de abelha. Um grama de zinco PCA. Próximo ingrediente, alfarbutim, 2 gramas. Tudo junto e misturado, tá, gente? Três gramas de sódio PCA. Glicerina vegetal, 13 gramas. Alumínio em pó, 5 gramas. Cetiol CC, 3 gramas. E por fim, a vitamina E oleosa, que a gente vai botar 1 grama, mas eu vou deixar para depois que eu aquecer tudo aqui, tá? Agora eu vou levar lá no fogo para poder derreter essa cera. Não pode ferver a formulação, o fogo tem que ser baixinho, tem que ir aos poucos, tá? Já volto. Voltei, gente, muito rapidinho, mas é muito rapidinho mesmo, porque a cera de abelha, ela derrete com muito mais facilidade e rapidez do que a cera de candelila ou de carnaúba, tá? E agora vai estar tudo bem oleoso, ó. Porque tá quente, muito quente. Mexe bastante para incorporar todos os ingredientes. Depois que você mexer, vai deixar esfriar um pouco. Quando a temperatura estiver lá pelos 50, 40 graus, pode adicionar a vitamina E, tá bom? 1 grama da vitamina E. Eu já vou colocar uns pinguinhos aqui, que a temperatura já está boa e eu sei, você tem que pesar aí, tá? É porque eu sei quantas gotas dão.
Já tô acostumada, então já sei. E aí mexe bastante para incorporar a vitamina E também. E aqui, gente, para não ter que ficar esperando demais, você pode colocar na geladeira para poder esfriar e endurecer, ou pode deixar em temperatura ambiente mesmo, tá? Ele perde calor devagar. Vou deixar aqui do ladinho, porque eu já tenho pronto aqui para mostrar para vocês como ele fica, como fica a textura final dele, tá? Quando ele endurecer, vocês vão mexer, para que se algum ingrediente não ficou bem misturado, porque aqui, ó, o pó que a gente colocou, o alumínio já dissolveu, tá? Mas a gente colocou alfa-arbutinho, zinco PCA, ele tende a dissolver devagar e de ficar lá no fundo. Se você olhar aqui, consegue até ver ainda um pozinho no fundo. E aí quando secar, vai solidificar e o pozinho pode ficar lá no fundo. Então, depois que ele virar esse cremezinho delicioso aqui, você mexe bastante. E essa vai ser a textura final desse desodorante. Olha que delícia. Lindo, sem cheiro, tá? O máximo de cheiro que sente aqui bem no fundinho é da cera de abelha, porque ela costuma ter cheiro, mas eu gosto, tá? Ó, não cai com facilidade, mas cai. Ó, se eu fizer mais uma vez vai cair, viu? Fica um creme e ele não fica absolutamente nada oleoso. Vou passar um pouquinho aqui para vocês verem. A pele absorve rapidamente e muito, tá, gente? Absorve tudo. Que eu já fiz o teste com ele, tá? Aqui, ó. Dá pra poder continuar estalando o dedo, não é algo que fica super oleoso, a pele fica super hidratada, tá? Tenho certeza que a sua axila vai agradecer, vai gostar. Ah, Aline, qual é o pH disso aqui? Ele fica com pH perfeito já das suas axilas, fica num pH que impede a proliferação assim de bactérias, tá bom? Então, se você fizer tudo direitinho, da maneira que eu passei, quando você medir o pH, ele vai estar lá em torno de 6, tá? O pH da axila é em torno de 6,5. Então, a gente tem um produto que não vai ficar brigando ali com o pH da sua axila e trazer nenhum tipo de problema, tá? E aí é só colocar no potinho que você escolheu. Eu não vou colocar agora porque eu vou esperar esse daqui solidificar também para poder juntar os dois e colocar lá no meu potinho. Gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, curta, inscreva-se no canal, porque de onde veio esse tem muito mais. Um beijo!